Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando do jogo nesse domingo, o jogo entre Botafogo e Vasco, o jogo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos, vitória do Botafogo pelo placar de 2-0 com autoridade, Botafogo conseguindo aí mais uma vitória no Campeonato Nacional, indo para 33 pontos no Campeonato Brasileiro. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanha pelas outras redes sociais, Facebook no Instagram, arroba Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Arroba Conversa de Torcedor no Facebook e também no Instagram, também no YouTube, é claro. Você pode nos acompanhar nas plataformas digitais. No YouTube, o nosso Conversa Torcedor Notícias, sempre às 18 horas, terças e quintas-feiras, sempre com as principais notícias do seu clube do coração e também acompanhando o programa Conversa de Torcedor ao vivo na Rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Tá bom, pessoal? Acompanhando pela DAI 98.7 FM, também pelo site, né, da rádio nsc.com, também pela Radionet, e acompanhando também pelo nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, correto? Certo, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre que jogo foi esse, hein? Botafogo venceu o Vasco com autoridade pelo placar de 2-0, mantém a vantagem na liderança no Campeonato Brasileiro, com os gols aí do Luiz Henrique e também do Carlos Alberto. O Botafogo segue aí 7 pontos de vantagem na frente contra o Grêmio, né? O time do Botafogo venceu pelo placar de 2-0 neste domingo no Newton Santos e pela 13ª rodada do Campeonato Nacional, com os gols do Luiz Henrique e do Carlos Alberto marcando os gols. No segundo tempo, o Alvinegro conquistou mais 3 pontos e também manteve essa vantagem contra o Grêmio, né? 7 pontos de vantagem sobre a equipe do time do Grêmio. Mas, vamos falar aqui, pessoal, o time do Botafogo teve o começo... Esse detalhe muito importante para vocês conferirem aqui, e nos clássicos, né, do Botafogo de 2023, foram 5 vitórias, 5 jogos, melhor dizendo, 3 vitórias, nenhum empate e também 2 derrotas, totalizando aí 60% de aproveitamento. E o Vasco, nos 7 clássicos que teve aí, 2 vitórias do Vasco em 7 clássicos, né, do Vasco da Gama, um empate e 4 derrotas, totalizando aí 33,3%. Então, a equipe do time do Vasco teve as oportunidades de jogo, né? Teve as situações aí do jogo em que o Vasco aposta na bola longa, né? No início da partida, né? O jogador Puma Rodrigues lançou para o Pedro Raul na frente, que faz falta egoísta, né? Um lance longo para o atacante no início da partida, no jogo entre no jogo entre o, o jogo entre Vasco e Botafogo. E aí, meus amigos, o time do Botafogo teve grandes oportunidades na partida, né, nessa primeira etapa, em que no lance aos 15 minutos, em que a equipe do time do Vasco da Gama, tendo a condição de ir para os contra-ataques, né, nos contra-ataques que o time do Vasco, principalmente, que tem uma estratégia assim, em que o Zé Gabriel desarmou, ligou um contra-ataque, arrancando pelo meio e arriscando de longe por cima do gol, e o Alex Teixeira e o Uridiano estavam livres, né, no lance, mas o volante preferiu arriscar. E aí, um minuto depois do lance do Vasco, a equipe do Botafogo teve aí a chance com o Tiquinho Soares, né, que o Rafael cruzou pelo lado direito, o Robson Bambu escorregou e o Tiquinho cabeceou no canto
do Léo Jardim, que fez uma boa defesa, né? E outro lance que teve aí com o Adrielson, né? Do lance na sobra do escanteio, o Pedro Raul afastou, o Tietê cruzou, né? Cruzou e o Adrielson cabeceou na segunda trave para fora, né? A equipe do time do Botafogo conseguindo aí, né, ter nas grandes chances, né? Por exemplo, aí teve a cobrança de falta, né, do Eduardo que cobrou na barreira aos 20, né? Depois de uma bobeada da defesa do Vasco da Gama, né, que bateu cabeça, que o Robson recebeu o cartão amarelo, o Robson recebeu o cartão amarelo por causa, o Robson recebeu o cartão amarelo por conta da falta, né? O time do Vasco, a defesa bateu cabeça, repito, o Robson recebeu o cartão amarelo por falta de Tiquinho na origem da jogada. E Klaus deu uma vantagem, e o Eduardo arrancou, mas o Léo parou a jogada e recebeu também o cartão amarelo, né? A zaga do time do Vasco com cartão amarelo. E na cobrança de escanteio, né, do Eduardo também aos 20, né, o Olediano afastou o perigo e o Botafogo pressionando no início do jogo na partida. E aí teve a lesão do Robson, Bambu, deu para entender que assim, que sentiu dores sozinho, né? E foi substituído pelo Capasso na primeira etapa. E aí o time do Botafogo teve mais chances também, teve também o Rafael que sentindo muitas dores nas costas, né? Que teve uma dividida com o Figueiredo pelo alto e foi substituído pelo Di Prácido, né? Pelo lado do Botafogo também, o Figueiredo também, né, desabou no gramado, né? O atacante do Vasco sentiu dores no ombro, né? Deitado, certo? Após cair em disputa com o Adrielson. E o Rael estava no aquecimento, né, na partida. E aí voltou no jogo, a equipe do Botafogo tentando ser mais efetivo e não conseguia. Aos 34 minutos com o Tietê, que tabelou com o Júnior Santos, saiu cara a cara com o goleiro Léo Jardim, e que saiu bem, né? E desarmou o meia do Botafogo aos 34 minutos. Aí a equipe do time teve lances também do time do Vasco da Gama, por exemplo, o Marlon Gomes dá o bom lançamento para o Alex Teixeira, que avançou e tocou para o Pedro Raul, que não conseguia dominar, e o Marlon Fleitas tira para escanteio, e esse foi aos 36. E aos 37, no lance seguinte, pitou com o escanteio, o Adriel só afastou de cabeça, e na sequência a bola sobrou para o lateral, mais uma vez, que cruzou para ninguém na segunda trave. E aí o time do Botafogo explorou o contra-ataque, tentou explorar mais o contra-ataque rápido, mas o Luiz Henrique não conseguiu alcançar a bola. E aí, né, tentando conseguir, dentro dos espaços de tempo, que a equipe do time do Vasco tentando conseguir, das arrancadas, conseguindo fazer mais, tentando conseguir estar, né, com certeza, bem organizado na defesa. Lógico, a equipe do Botafogo não conseguia ser efetivo, a marcação, que é muito importante, né? Também com o Elejano que avançou pelo lado direito, inverteu para o Figueiredo na área, deu uma invertida para o Figueiredo na área, e a bola desviou no de Prácido, outra vez escanteio. E aí a defesa do Botafogo afastou pelo alto, né? E aí teve a cobrança de escanteio na equipe do Botafogo, que aos 43 minutos teve a chance também, teve as grandes oportunidades também, e que a equipe, principalmente aí, e que a equipe do time do Botafogo, o Vasco conseguiu escapar algumas vezes nos contra-ataques, né, uma coisa, uma situação, né, e no final do tempo, inclusive, até porque o time do Botafogo teve duas oportunidades com o Júnior Santos, né, que cobrou no escanteio, e o Júnior Santos cabeceou com muito perigo no canto direito de Léo Jardim, passou muito perto da trave. E outra do Luiz Henrique, que fez uma boa jogada, né? Fez uma boa jogada pela esquerda, né? E cruzou para o Tiquinho Soares, que mandou de voleio e quase marcou um golaço no Newton Santos. Então, e teve um lance também, que aos 36, né? Logicamente que a equipe do time do, 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 do
da equipe, né, do time do Vasco, teve aí nos contra-ataques aí, inclusive, em que o Marlon Gomes achando o Alex Teixeira no ataque, por exemplo, né? Inclusive no primeiro tempo, né? Em que é, principalmente, principalmente o que teve aí no lance, que o time do Botafogo achando dentro do jogo, e que a equipe do time do Botafogo não, é, principalmente que tendo aí, e que também tendo aí o Figueiredo cobrando a falta de longe, né, em cima do goleiro Lucas Perry, que defende tranquilamente. E o time do Vasco da Gama teve algumas oportunidades também com o Marlon Gomes, que lançou pelo Raul, que é desarmado pelo Adrielson, né? E, e aí teve algumas oportunidades aí do time do Vasco, mas não conseguia. Mas o Botafogo não conseguia ser efetivo. Então, para cá de 0-0, ele teve aí como no resultado que está acontecendo aí. Então, não aproveitou as oportunidades do time do Vasco nessa primeira etapa aí no lance. Assim, o time do Vasco, o time do Botafogo teve um domínio até os 30 minutos por conta das paralisações médicas, e aí o time do Vasco da Gama é, tendo a capacidade de escapar de algumas vezes nos contra-ataques, e aí o time do Botafogo, né, só no final do primeiro tempo, que teve uma retomada na partida. Então, esse é o momento da equipe do time do jogo, do momento do jogo, que as duas equipes tentando conseguir procurar alguma coisa. Mas, pelo lado do Botafogo, não conseguia, tentando tendo uma situação de efetivo dos lances do gol. E aí, teve a substituição no intervalo com Eric Marcos entrando na vaga do jogador Figueiredo, né, nessa partida. E na segunda etapa, do time do Vasco tentou corresponder no jogo, né, entre eles aqui, do Vasco cobrando curto, né, a 1 minuto de jogo. Alex Teixeira tocou em Piton, que abriu em Eric Marcos. O ponto investe no Puma, que finalizou em escanteio. Outro escanteio ali no lance. Piton cobrou do lance e cobrou escanteio pela direita, e o Tiquinho desviou, mais o escanteio. E após a batida do escanteio, a bola sobrou para o Zé Gabriel, que chuta de longe, no chute para longe, e é tiro de meta, né? São 2 minutos de jogo, né? 2 minutos de jogo. Aí a equipe do time do time do Vasco tentando conseguir, né, uma ligação de jogada do Puma com o Pedro Raul aos 3, que não conseguiu dominar, que ficou com o Lucas Perry, e o time do Botafogo tentando fazer ah, alguma coisa para tentar resolver. Um lance do Eduardo, que avançou pelo meio, tabela com o Tiquinho, que não domina direito, e o Puma afastou de cabeça aos 5. E aos 7, o time do Botafogo abriu o marcador, o jogo, né? Abriu o marcador do Newton Santos, né? Com o Luiz Henrique recebendo o passe do Eduardo, avança pela esquerda e faz bela tabela com o Tiquinho. Soares, que saindo cara a cara com o goleiro Léo Jardim. O ponta tocou por baixo, entre as pernas do goleiro do Vasco, e abriu o marcador para o Botafogo no Engenhão. E aí o time do Botafogo, o time do Botafogo, né, incendiou a torcida e tudo mais com o gol, né? E teve no lance também aos 12, com o Botafogo ligando ao contra-ataque muito rápido, e o Eduardo invadiu a área, mas o Marlon Gomes trombou com o meia, que perde o domínio. Os jogadores do Botafogo pediram o pênalti, mas o Rafael Kraus mandou seguir na partida. E a equipe do time do Vasco tentando, né, tentando conseguir, tentando corresponder na partida aos 18. O Piton tentou tocar para o Eric Marcos, que cruzou, mas nem o Alex Teixeira nem o Pedro Raul conseguiu desviar na bola e a tiro de meta, né? A equipe do Vasco corresponder, né? E aí todo mundo pedindo o Segovia, o Matias Segovia, para o jogo, né?
E aí, aos 22 minutos, o time do Botafogo teve com o Marlon Fleitas, né? A bola sobrou na intermediária para o volante, que levou a melhor na dividida com o Zé Gabriel e arriscou de longe por cima do gol, levando perigo, né? Aos 22 minutos. E no lance seguinte, na melhor chance da equipe do time do, na melhor chance do time do Vasco da Gama aos 23, em que o Alex Teixeira roubou a bola do Adriel, saiu cara a cara com o goleiro Lucas Perry e chuta em cima do goleiro, né? E uma chance perdida, né? Então, lembrando aí dos lances aí contra a equipe do time do Corinthians em 2012, na Libertadores com o Diego Souza, que o Cássio defendeu. E o lance do Lucas Piton, né? O Lucas Piton que teve aí no lance contra o Internacional que o John defendeu em cima da linha, né? É que todo mundo tá lembrando, a torcida do Vasco tá lembrando isso daí, né? E aí teve as duas substituições, né? O Ryan entrou no lugar do Orediano e o Alex Teixeira saiu para a entrada do Carabarral, né? Para dar mais né, de ataque, né, na equipe do time do Vasco, né? E o time do Botafogo correspondeu aos 25 no lance do Hugo, lateral esquerdo, cruzando para o Júnior Santos, que sobe de cabeça, obrigando o Léo Jardim a fazer grande defesa. E o atacante cabeceou e a bola chegou a quicar na frente do goleiro, que espalmou para o lado, né, inclusive. Então, a equipe do Vasco tendo a chance perdida e quase tomando gol, né? Inclusive, então, o Botafogo teve aí as substituições com o Danilo Barbosa e o Matias Segovia entrando. A torcida pediu e o treinador interino, o Claudio Caçapa, atendeu o pedido do torcedor, né? O torcedor pediu e o Claudio Caçapa atendeu, né? O treinador interino do Botafogo, né? E o Matias Segovia entrou no lugar do Luiz Henrique e o Danilo Barbosa no lugar do Tietchan. Então, a equipe do time do Botafogo tentando conseguir essa chance, né, de troca de passe, ser também de um time que possa definir o jogo e que a equipe do Vasco melhorou no segundo tempo. No segundo tempo. Então, na primeira chance do Segovinha, né, que todo mundo chama ele, né, no Botafogo, né, teve no jogo, cobrou a falta, cobrou na barreira, na sombra o Júnior Santos cruzou, rasteio na área, e Marlon Gomes afastou para escanteio. E no lance, o cobrou escanteio, o Adriel se cabeceou nas mãos do goleiro Léo Jardim. Então a equipe do time do Vasco teve uma melhoria no segundo tempo, né, em tese de ataque, né? Por exemplo, o Ryan recebeu na direita, cortou para o meio, finalizou mais o chute, né, para nas mãos do goleiro, para na defesa do Botafogo, melhor dizendo, e também numa cobrança de falta do Carabarral, o Vasco, uma falta para o Vasco na área, né? O Carabarral cobrou e a defesa do Botafogo cortou de cabeça. Tirou de cabeça, inclusive, aí a zaga do Botafogo cortando de cabeça. E também, com essa pressão da equipe do time do Vasco da Gama, né? E que tendo aí nas situações que a equipe do Vasco melhorou aos poucos na segunda etapa, o time do Botafogo teve algumas chances de gol também no outro lado, né? O Matias Segovia, no segundo tempo, aos 36, arrancou para a direita, fez fila, tentou finalização, mas foi bloqueado pelo Lucas Piton, né? A equipe do time do Botafogo tentando chegar mais aos gols, para tentar definir, e o time do Vasco, que esteve bem na marcação do primeiro tempo, esteve bem na marcação na primeira etapa, tentou conseguir ir para o ataque para tentar conseguir um empate. Então, o time do Botafogo fez, colocando as substituições aí, o Carlos Alberto e o Kaique, para as saídas do Eduardo e do Tiquinho Soares, né? E o time do Botafogo teve pedido de pênalti aí em favor da equipe do Botafogo. O Léo cobrou lateral na área, a defesa afastou o Júnior Santos. Júnior Santos arrancou da área da defesa para o ataque e o atacante do Botafogo cai na área e pediu pênalti, né? Pediu pênalti, mas o juiz não marcou, né? O Marlon Gomes ele em cima do jogador do Botafogo, que não foi marcado, né?
e a chuva forte, choveu bastante no Newton Santos, né? Choveu bastante no estádio Newton Santos, assim como foi no primeiro tempo, continuou na mesma forma no jogo no segundo tempo. E aí teve no time do Vasco, com o Aguinaldo na vaga do Zé Gabriel, que aí tá falando aqui que o time tentando conseguir chegar no ataque, né? E aí teve a confusão também, né, com o Piton, com o Matias Segovia, com os jogadores que estavam lá, né? Os jogadores que estavam lá com uma confusão pelo Piton após o carrinho forte em cima do Danilo Barbosa e Aguinaldo, né? Inclusive aí que aconteceu. E aí o time do Vasco tentando achar uma coisa, tentar achar a chance do gol, né? Com o Lucas Piton cruzando na grande área, cruzando na área, melhor dizendo aí, né? E a defesa afasta na sobra de bola na intermediária para o Puma, que finalizou mal de esquerda para a defesa do goleiro, para a defesa do Lucas Pé. E outro lance aí, né, que teve o Adrielson, né, inclusive, que cortou de cabeça para a lateral depois do Garbarral lançar para o Eric Marcos na esquerda, né, o Adrielson jogando muito bem, inclusive, no jogo. E o Eric Marcos tocou para o Lucas Piton, que cruzou nas mãos do goleiro Lucas Pé aos 48 minutos, né? Mas, tendo uma situação que você possa observar, tendo uma decisão entre os dois lados, o empate que servia para a equipe do time do Vasco da Gama, tentando empatar o jogo, o time do Vasco, ou o Botafogo definir a partida no Newton Santos. E é nisso que aconteceu para a equipe alvinegra, com o gol do Carlos Alberto, né? O atacante arrancou pelo lado esquerdo, ou pelo lado esquerdo sozinho, pela ponta esquerda, botou na frente, deixou o Pumo Rodrigues no chão, marcou para o Botafogo, que ampliou o placar para a equipe do time do time do Botafogo, e terminou o jogo, né, com a vitória alvinegra, né, com o resultado, a equipe do Botafogo está com 33 pontos, né, repetindo para vocês, em que 7 pontos de vantagem sobre o Grêmio, né, que está na vice-liderança, e o time do Vasco está na 18ª colocação com 9 pontos ganhos. Nenhum detalhe sobre nesse gol, né, que o Rafael recebeu homenagens, né, recebeu homenagem dos companheiros do Botafogo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Rafael, que eu já tinha falado isso aí, porque o lateral se lesionou, o Rafael, lateral direito do Botafogo, se lesionou, né? Depois de uma queda, né, de uma dividida com o Figueiredo, lógico, e pelo alto e no primeiro tempo, né, deixou o gramado no primeiro tempo, né, o clube informou de uma grave lesão no joelho esquerdo do atleta, né? Então, que vai ser aí reavaliado, né, nessa semana, o jogador Rafael, né? E o Carlos Alberto marcou, após o Carlos Alberto marcar o gol, após o atacante do Botafogo marcar, o Carlos Alberto marcar o gol, e também o atacante pegou uma camisa do Rafael, levantou quando comemorou o segundo gol alvinegro, e o atacante Chiquinho Soares também citou o lateral na entrevista na saída de campo. E, por sinal, por falar de técnico interino, né, que eu já falei, citei aqui o Claudio Caçapa, né, tivemos aí o clássico dos técnicos interinos, né? Então, o Botafogo e o Vasco foram comandados por técnicos interinos no clássico, depois o Maurício Barbieri ser demitido há mais de uma semana, né, no Vasco da Gama. O William Batista, né, esteve na beira do gramado, né, teve aí a situação, no jogo contra o Cuiabá, que esteve no comando na vitória na equipe do time Cruz Maltino, diante da equipe do time do Cuiabá, lá no estádio Luso Brasileiro, pelo placar de 1-0, né? De 1-0, gol de pênalti, né? Gol de pênalti marcado pelo jogador Jair, né? Que não esteve na partida, não esteve no jogo, né? Então, o William Batista fez o gol,
fez o gol para a equipe do time do Botafogo, ou melhor dizendo, fez o gol para a equipe do Vasco da Gama, melhor dizendo, né? Fez o gol para a equipe do time do Vasco da Gama, certo? E também, meus amigos, falando sobre o Cláudio Caçapa, que esteve na beira do gramado, inclusive, o Cláudio Caçapa, ex-Lyon, que já esteve, que esteve em grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive no Atlético Mineiro, do Cruzeiro, enfim, que foi do Lyon da França também, né? Foi do Lyon da França, né? Comandou, né, a equipe alvinegra depois na saída do Luiz Castro. E a torcida do Botafogo não queria saber mais do Luiz Castro, né? Uma coisa, o Luiz Castro que aceitou a proposta na última semana, uma proposta bilionária, né? Do Al Nassr da Arábia Saudita, mas agora, depois dessa vitória do Botafogo, a torcida do Botafogo não quer nem saber do português Luiz Castro na equipe do time do Botafogo, né? O Cláudio Caçapa está aí para dar a continuidade do trabalho que o Luiz Castro teve aí, né? Dando essa continuidade que o antigo treinador deixou, né? Então, o Botafogo conseguiu esse resultado importante, né? E já o Vasco da Gama tá aí nessa situação complicada, né, com 9 pontos ganhos na 18ª colocação do campeonato, que enfrenta o Cruzeiro, né, no próximo sábado às 18h30 em São Januário com portões fechados, e o jogo Botafogo e Grêmio lá na Arena do Grêmio, lá na Arena de Porto Alegre, no domingo que vem às 18h30, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, as estatísticas do jogo, né, para a gente falar aqui. Posse de bola, 58% para o Botafogo, 42% para o Vasco. Faltas, 15-10. 15-10 para o Vasco da Gama em faltas. 16-12 em finalizações para o Botafogo. E 6-4 em finalizações no gol para a equipe alvinegra de General Severiano. E vamos falar aqui, pessoal, o melhor do jogo, para mim, foi o Adrielson. O Adrielson foi o melhor jogador, né, que fez um jogo importantíssimo, né, que faz parte, né, nessa situação aí, bem, de uma forma consciente daquilo que a zaga tem a ele, que a torcida do Botafogo quer, de uma maneira consciente, de um zagueiro que possa jogar muito bem, que possa jogar muito bem, diga-se de passagem, em que tem 2 zagueiros titulares, né? O Adrielson e o Vitor Cuesta, que são jogadores que dão mais segurança à zaga do Botafogo. E o Adrielson tem aí nessa maneira que jogando, né? Mesmo o Vasco jogando no ataque, inclusive no segundo tempo, na pressão, né? Mostrando a raça, né? Principalmente não só pela categoria, mas também pela raça no segundo tempo que teve o jogador Adrielson, e que a equipe do Vasco avançado, né? Com as substituições que o William Batista fez pela equipe do Cruz Maltina, e o Adrielson conseguiu sobressair muito bem, sair muito bem nessa situação de segurança na equipe do time do Botafogo, e sendo espécie de xerife, né, na equipe do time do time do Botafogo. Então, o Adrielson foi o melhor do jogo, na minha opinião. E o Vasco da Gama na ponta da língua, o pior do jogo, né? Melhor dizendo, o pior do jogo na ponta da língua simplesmente foi o Pedro Raul, né? Foi assim, inoperantemente falando, é um jogador que não jogou bem nessa partida, né? E só para a gente lembrar aqui, a gente tem que falar aqui sobre esse detalhe, desde dia 6 de maio, desde dia 6 de maio, há quase 2 meses, que o Pedro Raul não balança a rede. E no jogo contra a equipe do time do Fluminense no Maracanã. E olha só, uma seca de gols, né? Coisa complicada. E o Ryan jogando bem pra caramba. É muito melhor do que o Pedro Raul nesse momento. Diga-se de passagem, porque essa é a grande verdade, porque o jogador, o Ryan, de 16 anos, que veio da base para conseguir jogar
tendo boas partidas contra o Internacional de Porto Alegre, mesmo apesar da derrota, e na vitória contra a equipe do Cuiabá, na última rodada, né? E isso acaba gerando uma maneira que o Pedro Raul não está jogando bem, cara. Não está jogando bem. Então, o Pedro Raul simplesmente foi nulo na partida, né, na equipe do time do Vasco da Gama. E a equipe do Vasco não consegue, né, ter nessa situação aí de situações que colocam, né, do jogador. E no Vasco, o Pedro Raul não consegue render nessa situação. São 2 meses sem balançar a rede, um momento complicado. E olha, Rayan tá pedindo passagem, meu filho. Tá pedindo passagem, o Rayan, né? Então tem que abrir o olho sobre esse fato aí. Então, o jogador da base, o Rayan, tá pedindo passagem. Diga-se passagem, porque o Pedro Raul não tá jogando bem e isso tá complicado para o jogador camisa 9 do time do Vasco da Gama, certo? Vitória do Botafogo, 2-0 contra a equipe do Vasco. O Botafogo venceu pelo placar de 2-0 contra a equipe do Vasco. Vitória alvinegra no estádio, no estádio Newton Santos, 2-0. Gols de Carlos Alberto e o Luiz Henrique, né? Líder disparado com 33 pontos. E o Vasco da Gama, né, na 18ª colocação com 18 pontos, ou menos com 9 pontos, melhor dizendo aí, na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então tem que tentar conseguir subir, né, tentar subir mais o time do Vasco para tentar sair nessa situação, nessa confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, né? Saindo da zona da confusão, né? Então o Vasco vai tentar conseguir sair dessa confusão que é o Z4, mas está difícil. E a torcida do Vasco não está gostando nada disso. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Parabéns ao torcedor alvinegro por mais essa vitória e também ao torcedor do Vasco. Mais uma decepção da equipe Cruz Maltina no Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito obrigado a todos. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do nosso canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos e também acompanhando pelas nossas redes sociais, né? No Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também no YouTube, o Conversa Torcedor Notícias, né? Terças e quintas às 18 horas e no sábado às 11 da manhã teremos aqui no nosso programa de todos os sábados, né? No Conversa de Torcedor, ao vivo, na rádio Nossas Copacabana, 98.7 FM, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, todo o pessoal, né? Repito, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a galera, para falar sobre as informações do futebol do Rio de Janeiro e também, né, resumindo das principais notícias que tiveram uma extrema importância na semana, tá bom? Do futebol e do esporte em geral, tá bom? Acompanhando pela nossa rádio NSC, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site radioinsc.com, também pela Radiosnet, e também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? 98.7 FM com você na rádio Nossa Copacabana, rádio NSC, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, fique com Deus e tchau, tchau!